Dando sequência ao programa Polêmica, segundo bloco, agora com a convidada, a professora Arlete Sendra. É com você, doutora. Pois é, eu agradeço o convite para estar aqui com você hoje. E a minha pergunta é pontual. Quem é Cláudio Andrade? Cláudio Andrade, acima de tudo, é um sonhador. Um sonhador que, graças a Deus, conquistou todos os sonhos que quis. Todos com muito trabalho, com muita perseverança, às vezes com algumas vozinhas no ouvido dizendo para desistir, mas eu sou um professor universitário, estudei Direito, foi a minha carreira principal, me formei, postulei a Ordem dos Advogados, me tornei advogado, depois fui para a faculdade, e aí começaram outros sonhos. Um desses é o sonho de estar na parte de comunicação, né? Também escrevi 2 livros, então fui para o rádio, fui para as redes sociais. Todos os sonhos foram conquistados com muito esforço, mas com muita grandeza e com muito carinho. E, graças a Deus, hoje eu consigo trabalhar as 2 áreas do direito e da comunicação de uma forma muito ética, de uma forma muito regular e, graças a Deus, tem tido um bom retorno. Então, eu faço uma pergunta a você que, para mim, ela é muito importante. O partido em que a pessoa se inscreve, ele vem trazendo um projeto político. Até onde você acha que esse candidato tem compromisso com esse partido, mesmo quando algumas decisões vão de encontro à sua linha ideológica? A pergunta da senhora é uma pergunta das mais difíceis de serem respondidas, porque é um dos grandes dilemas que a gente tem no processo político brasileiro. Não tanto no âmbito do legislativo, mas no âmbito do executivo, o brasileiro ainda vota muito na pessoa e pouco no regramento partidário, nas diretrizes do partido, o que ele pensa para o país. E ainda por cima tem os projetos do candidato que também às vezes muito pouco chegam ao ouvido, ao acesso, à leitura dos eleitores. Eu acho que hoje o Brasil ele vive ainda um individualismo e eu acho muito importante que o candidato consiga chegar o mais próximo possível da diretriz partidária. Só que, infelizmente, às vezes os nossos conceitos morais, nossos conceitos éticos, as nossas experiências de vida, às vezes vão de encontro ao que consta nesses trabalhos partidários. Mas chegar a essa excelência ainda é muito difícil, porque o costume do brasileiro ainda é buscar a pessoa física do candidato, muito pouco a diretriz e o texto partidário. Então, eu assisti a vários programas seus, a sua inserção social, e eu pergunto a você pontualmente, qual a sua meta, qual a sua proposta como candidato? Quais projetos, em que linhas sociais você pensa que pode se inserir? Na verdade, nós somos ainda pré-candidatos, porque o nome ainda precisa ser homologado pelo partido, mas o que eu penso é que uma andorinha só não faz verão. Mas eu acho que a pauta inicial de qualquer pessoa que quer ir para a vida pública é a informação. Eu acho que devido às questões sociais graves que a gente ainda vive, coisas graves que a gente fala de fome, de falta de saneamento básico, de falta de água potável, de uma estrutura mínima para as pessoas sobreviverem, dignidade. Eu acho que a informação aliada a um trabalho social forte, firme nos locais certos, pode fazer com que a gente cresça um pouco. Isso não vai acontecer nessa eleição agora, talvez não aconteça em 2018, mas é um projeto para 10, 15 anos que precisa começar. As pessoas precisam ter barriga cheia e carteira de trabalho. O dia que isso acontecer, professora, nós teremos um eleitorado mais qualificado, mais forte e mais independente, o que atrela, às vezes, o voto a um assistencialismo, é que o serviço social é prestado a conta-gotas, de forma homeopática, justamente para atender, mas para não individualizar, manter uma cota da população, e hoje, infelizmente, cada vez maior, no escravagismo eleitoral. Então, Cláudio, eu como professora, na verdade são 56 anos de magistério, mas muito inserida dentro da minha carreira, dentro da minha profissão.
da escola pública à escola particular, né? Da escola primária à universidade. Então, tem um olhar assim, bastante abrangente. Você tem assim, alguma proposta, gostaria de inserir na área de educação? Porque Campos, na verdade, esqueceu da educação. Eu não sei bem qual o objetivo de minimizar as questões educacionais, não é só Campos, né? Mas também o Estado, o Brasil, de um modo geral, coloca a educação à margem. Eu penso até com um certo medo. Um homem educado, um homem que sabe ler a vida, evidentemente, se tivéssemos tido esses homens, não teríamos o país que temos hoje. Então, eu também faço essa pergunta, seria assim a educação um projeto seu, um objetivo para você transformar a Campos hoje? Professor, eu acho que a primeira coisa que tem que ser mudada é a referência que se faz à educação. Gastamos na educação. Na educação não se gasta, na educação se investe. Eu acho, quando eu visito os municípios, os distritos de Campos, há uma massa cada vez maior de jovens fora da escola e fora do mercado de trabalho. Campos hoje tem um índice de educação básica, um dos piores do estado do Rio de Janeiro, dentro dos 92. O IOEB, que analisa a inserção de quem saiu da escola pública para o mercado de trabalho, também é péssima. Então, eu acho que uma das coisas que poderia ser muito fortalecida são a comissão de educação, que é composta pela própria Câmara dos Vereadores. Se o vereador ele é um fiscalizador do executivo e ele é um legislador, essas comissões precisam ir às localidades, fazer um censo, ver realmente essa evasão escolar está sendo devido a quê? É a fome, é a falta de saneamento básico, é a falta de vacinação. O que faz com que essas crianças não vão para a escola? E aí depois analisar também a grade curricular. Campos hoje está exportando muitos livros de Curitiba, do Paraná, quando o MEC até desenvolve esse material gratuito, e nós não sabemos se o material que vem para cá, ele traduz, tirando o geral, se ele traduz especificações locais. Tem muita gente do interior, por exemplo, Morro do Coco, esses lugares, que reclamam que os livros levados para lá não traduzem uma realidade formal para poder passar para esses alunos. Então, eu acho, outra questão importante também é a valorização do corpo docente. Hoje o professor tem várias funções na escola que não é de ensinar. Ele lava a escola, ele pinta a parede, ele leva material, ele é um segundo pai, uma segunda mãe dentro da escola, porque infelizmente algumas desestruturas familiares fazem com que o professor tenha esse papel também do organizador, do contentor das diversas inabilidades que são traduzidas para os filhos através dos pais. Enfim, a educação é um problema sério, um problema que não se estanca de uma hora para outra, mas eu acho que tentar melhorar os índices de educação e focalizar o porquê dessa evasão, eu acho que é um bom caminho. E outra coisa importante, a eleição direta para os professores, para a direção das escolas públicas de Campos. Acho que a sociedade local ela tem direito de escolher o que é melhor para ela. Acho ótimo tudo isso que você está dizendo, que precisa realmente ser colocado em prática. Mas eu me lembrei nesse momento de um filósofo que ele diz assim, constrói a tua aldeia e serás universal. E eu pergunto, quais serão as bases da construção da tua aldeia? Não, aliás, vou corrigir, da sua aldeia, não objetivando essa universalidade, mas objetivando Campos, uma nova imagem para Campos, hoje tão envergonhada diante dos fatos que recentemente vêm sendo colocados na imprensa. Olha, professora Arlete, você está se referindo especificamente à educação ou no geral? Não, eu me refiro mais à educação. Eu acho que o primeiro degrau de qualquer desenvolvimento está na estrutura da educação. Eu acredito na educação. Olha, professora Arlete, eu acho que quem se predispõe a ser uma pessoa pública, ela tem que ter educação como base. E ela é base para outras questões sociais de extrema importância. O fato de Campos viver o momento que vive é que a prioridade nunca foi passar muito conhecimento. A senhora bem colocou que o conhecimento, a única coisa que o governo não tira da gente é o conhecimento. Entra governo, sai governo, e quanto mais você agregar conhecimento a você, melhor. O que eu pretendo fazer é criar projetos
principalmente um projeto focado para a educação, um projeto diferente, reunindo sociedade civil organizada e poder público. Pode parecer uma coisa utópica, mas não é. Basta que a gente procure as pessoas que realmente têm preocupação com a educação do município. Esses projetos precisam ser desenvolvidos bem antes de qualquer processo político eleitoral, porque parece que os projetos sempre surgem, as boas vontades surgem sempre quando estão à véspera de eleição. Eu acho que um projeto educacional ele tem que começar no primeiro dia da nova gestão. Primeiro, visitando as localidades, identificando os problemas locais, trazendo essas informações não só do corpo docente, discente e também dos pais, com algumas reuniões de trabalho para que possamos formular um novo projeto, mas baseado nas carências e não em ideias trazidas dos Estados Unidos, ideias trazidas da Europa, que muito bonitas no papel, mas tem pouca prática. Eu acho que um projeto educacional, para funcionar em campus, ele tem que ser a realidade de campus. A realidade de campus, infelizmente, é ruim. Então a gente precisa identificar os nódulos, transformá-los em propostas positivas e aí sim tentar aprovar isso junto aos vereadores da Câmara e torcer para que o novo prefeito tenha sensibilidade também e coloque isso em prática dentro da Secretaria de Educação, que é outro local de extrema dificuldade, um local muito espinhoso, porque às vezes há uma vontade de educar, mas a vontade política às vezes impede. Então, nos seus programas, eu vi muitas vezes você pelo interior de Campos, analisando e fazendo alguns comentários sérios, pela realidade que você via e pelo desrespeito realmente às pessoas, né? As crianças, principalmente, vi praças totalmente destruídas, né? Enfim, você levantou questões muito sérias. Agora, eu vou fazer um jogo com você. Me faça uma promessa, né? Eu prometo, na hipótese de você ser vereador, eu acho que você traz todas as qualidades necessárias, a seriedade social, o cidadão que você vem sendo. Eu acho que tudo isso são marcas importantes para você pleitear esse cargo e ser um vencedor. Então eu pergunto a você, eu prometo, continue. Eu prometo ser, na vida pública, caso seja eleito, o que eu sou na minha vida privada. A casa da gente não deixa de ser uma sociedade. Ali você está gerindo dinheiro, está educando, está aprendendo, está respeitando, está tomando decisões. Então eu acho que, caso o meu nome seja homologado pelo partido e eu venha a ser candidato, eu serei, na prática, o que eu já sou dentro de casa, como chefe de família, como filho. Então eu acho que vão espelhar em mim o que eu já faço. Agora, fazer para uma multidão será uma responsabilidade muito maior, mas eu acho que o que a gente precisa ter é força de vontade, caráter, honestidade e ética. Se você começa assim, você separa o joio do trigo e caminha com pessoas boas e responsáveis que querem realmente um município melhor. Então, eu terminando faço um pedido, né? Como Deus. Educadora, eu pediria a você que um olhar especial sobre a infância, para que o país não tenha que registrar o que está sendo registrado, quer dizer, direcionar um pouco. E eu não sei como essas coisas aconteceriam, mas como vereador, quais são os caminhos que você poderia tomar? Acho que o primeiro caminho a gente já faz um pouco isso, né? Eu tive a oportunidade até na escola em que a senhora está, infelizmente a gente só tem um minutinho já, trazer as crianças para o âmbito da sociedade. As crianças não podem perder o seu momento infantil, não podem perder o seu momento adolescente, nem pré-adolescente, mas eles precisam que dentro desses momentos da vida esteja inserida a responsabilidade social, esteja inserido o gosto pela política verdadeira, o respeito aos idosos, o respeito à vida. A formação da criança, ela parte muito do que ela vê como espelho. Então, o poder público pode também fazer a sua parte, ajudar as famílias que precisam e completar aquelas que ainda precisam de um remodelamento. Isso, inclusive, pode ser aglutinado ao nosso trabalho, o juizado da infância e da juventude, os juízes que trabalham com essa área, a defensoria pública, enfim. São muitos sonhos, todos eles passíveis de serem realizados,
mas a gente precisa também da colaboração de todos. Eu tenho certeza que caso o meu nome seja homologado, eu venha a ser candidato e ganhe a eleição, não irão faltar portas abertas para esse trabalho, e a senhora é uma das pessoas que eu conto para isso. Muito obrigada pela entrevista. Estamos terminando o segundo bloco do programa Polêmica. Daqui a pouco a gente volta.